Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estaremos juntos com o objetivo de mediar conhecimentos sobre a educação inclusiva. Só relembrando, meu nome é Raquel Cecílio, sou graduada em Matemática, Ciências Biológicas, Administração de Empresa, pós-graduada em Educação Inclusiva, Psicanálise, Matemática e Estatística, docência do ensino superior e hoje vou trabalhar com vocês a disciplina Atendimento Educacional Especializado em Altas Habilidades, Superdotação, Deficiências Múltiplas e Surdo-cegueira. Hoje vamos trabalhar com a deficiência múltipla, mas antes vou fazer algumas colocações sobre o tema da aula passada, onde nós falamos de que mesmo? De surdo-cegueira. Reafirmo que, em nossas aulas, vocês devem estar munidos de papel e caneta para quando surgir dúvidas, vocês anotarem, né? E depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Correto? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre surdo-cegueira. Agora vou passar para vocês algumas formas de interação e comunicação, objetivando um processo de construção de conhecimentos utilizados com as crianças surdo-cegas. Então, a comunicação com um surdo-cega. Reafirmando, né? Dizendo novamente, a surdo-cegueira se dá quando a visão e a audição são prejudicadas simultaneamente e em graus de perdas diferentes. Ela não é uma somatória das deficiências, podendo não haver a perda total dos dois sentidos. Então, por ser desprovida de dois sentidos sensoriais importantes, né, a pessoa com surdo-cegueira tem dificuldades para desenvolver compreensão do ambiente, o que muitas vezes pode gerar um isolamento dessas informações, né, ao seu redor. Então vamos apresentar 5 meios de formas mais claras que podem contribuir na comunicação de um surdo-cego. Primeiro, intérpretes e língua de sinais. Um surdo de nascença, ele tem a língua de sinais como a materna. Com a perda visual, não é isso? O surdo cego, ele visualiza mentalmente as características de cada sinal através do movimento. Já o intérprete do surdo cego, na maioria das vezes, exerce também a função de guia e guia-intérprete, correto? O braille é a técnica, né, que consiste de pontos em relevo que, combinados, formam letras e números. A técnica constitui-se de 6 pontos, não obrigatoriamente em relevo, para estabelecer uma comunicação, ou seja, onde houver a necessidade de trabalhar 6 pontos, a técnica braille é um método interessante na construção do conhecimento. Terceiro, o alfabeto dactilológico. O que será isso? Cada uma das letras do alfabeto corresponde a uma determinada posição dos dedos da mão. Trata-se do alfabeto manual utilizado pelas pessoas surdas. Apenas no caso da surdo-cegueira é que esse alfabeto é adaptado, não é isso? Para a versão tátil. 4. Tablitas de comunicação. Fabricadas em plástico sólido, né? As letras e os números são representados em relevo, assim como caracteres do sistema braille. As letras e os números estão superpostos aos caracteres braille. O dedo da pessoa super cega é levado, né, de uma letra ou de um número a outra.
ou de um caractere a outro, estabelecendo o quê? A comunicação. 5. Letras de forma. É a única condição necessária para que funcione é que nosso interlocutor conheça as letras maiúsculas do alfabeto. As letras são feitas na palma da mão ou em qualquer outra parte do corpo do surdo-cego. Então, o dedo indicador do interlocutor ou o dedo do surdo-cego funciona como se fosse uma caneta. Então, gente, torna-se relevante falar sobre essas práticas pedagógicas dentro dos aspectos da comunicação. E é interessante o auxílio, né, de intérprete, de libras, modulação de voz, instruções táteis na prática pedagógica. Quanto à capacitação profissional, é pertinente, né, argumentar sobre a importância dos cursos oferecidos de Libras e também a participação em grupos de pesquisas correlacionados à surdo-cegueira. Agora, já se tratando de materiais e de métodos, torna-se viável o conhecimento das técnicas de adaptação de material didático. Adaptação de método de ensino, material concreto, atividades individualizadas, trabalho colaborativo, dentre outros. Informações sobre o tema estudado não se esgota por aqui. Vocês deverão buscar mais informações na apostila disponibilizada na sala virtual, ok? Então, agora nós vamos às deficiências múltiplas. Enquanto conceito, pode-se afirmar que a deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências. Pode-se também dizer que a deficiência múltipla é a ocorrência de duas ou mais deficiências simultaneamente, sejam deficiências intelectuais, físicas ou ambas combinadas. Não existe estudo que comprove quais são as mais recorrentes. No entanto, não é a soma da associação de deficiências que irá caracterizar a deficiência múltipla, mas sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessa pessoa. Godoy, 2006, página 11. Já as causas, elas podem ser pré-natais, por má formação congênita, por infecções virais, como rubéola, ou doenças sexualmente transmissíveis, que podem também causar, né, a deficiência múltipla em indivíduos adultos, se não tratados, certo? Segundo a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Cegos e dos Múltiplos Deficientes Sensoriais, o modo como cada deficiência afetará o aprendizado, né, de tarefas simples e o desenvolvimento da comunicação do indivíduo varia de acordo com o grau de comprometimento propiciado pelas deficiências e associado aos estímulos, né, que essa pessoa vai receber ao longo de sua vida. Mas falando um pouco mais das causas, é pertinente dizer que causas que envolvem a deficiência múltipla podem ser várias, né? Elas podem ser de ordem também sensorial, motora, linguística e originada também de fatores como, eu já disse, pré-natais, perinatais ou mesmo natais. E também pós-natais, pós-nascimento, não é isso? Além de situações ambientais, tais como um acidente, traumatismo craniano, uma intoxicação química, uma irradiação, tumores, a própria meningite, dentre outras. Certo? Isso aí que eu estou dizendo é baseado em Silva, 2011. Agora, quanto à caracterização da deficiência
múltipla, deve ser levada em conta o que ela pode apresentar-se mediante a associação das seguintes categorias. Então, o que vai determinar o grau é essa associação. Então, quais são? Física e psíquica. São exemplos dessa condição, não é isso? A deficiência física associado à deficiência intelectual, ou a deficiência física associada ao transtorno mental. Já no segundo plano, nós temos outra, né, que é a sensorial e a psíquica. Exemplificam-se, né, essa condição dizendo, deficiência auditiva ou surdez associado à deficiência intelectual. Deficiência visual ou cegueira associado à deficiência intelectual. Deficiência auditiva, né, ou a surdez, associada ao transtorno mental. Então, essa é sensorial e psíquica. Agora, sensorial e física. São exemplos dessa condição a deficiência auditiva, surdez, né, associada à deficiência motor ou física. A deficiência visual, que é cegueira, associado também à deficiência física ou motora. Já a física, psíquica e sensoriais, né, são ilustrativas, né, dessa condição, a deficiência física associada à deficiência visual ou cegueira e a deficiência intelectual. Ou a deficiência física associada à auditiva ou surdez e a deficiência intelectual. Já a deficiência física, motora, associada à deficiência visual ou cegueira e a deficiência auditiva ou surdez. Então, observe que tem mais de duas, né, dificuldades, deficiências, que vá, né, caracterizar a deficiência múltipla. Continuando na mesma linha de raciocínio, é importante esclarecer que crianças com múltiplas, né, deficiências ou deficiências múltiplas, elas apresentam algumas características distintas que as diferem das outras. De acordo com o nascimento, essas características elas podem ser enumeradas como dificuldade na abstração das rotinas diárias, nos gestos ou na comunicação. Dificuldades no reconhecimento de pessoas do seu próprio cotidiano. Movimentos corporais involuntários, né, sem estar esperando. Respostas mínimas a estímulos causados por um barulho, um toque, entre outros. Também nós podemos dizer que as crianças com deficiência múltipla, elas apresentam uma lentidão na aprendizagem e tendem a esquecer o que não praticam. Rapidinho elas esquecem. Tem dificuldade também em generalizar habilidades aprendidas separadamente. Elas necessitam de instruções organizadas e sistematizadas. Necessita ter alguém que possa mediar seu contato com o meio, né, ambiente onde ela está inserida, o meio que o rodeia. Essas crianças, normalmente, elas apresentam resistência ao contato físico. Elas não gostam muito, fica pegando, não é isso? Portanto, trabalhar com essas pessoas com deficiências múltiplas requer um compromisso no que se refere à autonomia da criança ou do adolescente, seja na escola, na vida diária ou para, né, a inserção no mundo do trabalho. Eles também podem trabalhar, certo? Então, trabalhar com crianças com as deficiências múltiplas é um desafio, mas não podemos esquecer que os alunos com deficiência múltiplas, né, eles possuem algumas potencialidades,
possibilidades funcionais, necessidades concretas que necessitam ser compreendidas e consideradas. Essas crianças, elas apresentam algumas vezes interesses inusitados, diferentes níveis de motivação, formas incomuns de agir, de comunicar, de expressar suas necessidades, desejos e até mesmo seus sentimentos, correto? Sabe-se que a inclusão de alunos com as deficiências múltiplas na escola, comum, requer não apenas a aceitação da diversidade humana, mas implica em transformação significativa de atitudes e posturas, principalmente em relação à prática pedagógica. Então, ao trabalhar com pessoas com essas deficiências, não é isso? A deficiência caracterizada múltipla, espera-se que o educador tenha conhecimento adequado sobre o que pretende ensinar e que tenha uma metodologia de ensino adequada para que esse aluno, para que seus alunos assimilem os conteúdos ministrados, claro, correto? Então, dando continuidade, para que haja um eficaz aprendizado escolar do aluno, do seu aluno com necessidades educacionais especiais, é necessário que o projeto político-pedagógico e o currículo da escola estejam em consonância com as necessidades educativas dos alunos, sendo na metodologia de trabalho e na forma de avaliação. Então, não há tarefa fácil mesmo, não. É imprescindível que o currículo esteja adaptado às necessidades e à realidade desses alunos. Então, de acordo com Godoy, 2006, as adaptações de acesso ao currículo, eles são de responsabilidade da escola. Aqui agora, então, eu vou enumerar algumas dessas adaptações gerais e necessárias para que haja um trabalho de inclusão com as crianças portadoras de deficiências múltiplas. Então, vamos lá. Primeiro, mobiliário adequado, que são o quê? As mesas, cadeiras, o triângulo para atividades nos solos, equipamentos para atividades em pé, locomoção independente. Então, tudo isso tem que estar condizente, com a situação. Equipamentos específicos e tecnologia assistida. Sistemas alternativos e ampliados de quê? De comunicação. Sem comunicação não há aprendizado. A adaptação do espaço, não é isso? E a eliminação das barreiras arquitetônicas, ambientais, playground, dentre outros. E recursos materiais e didáticos altamente adaptados, não é isso? Também nós não podemos esquecer o principal, que são os recursos humanos especializados ou de apoio. Situações diversificadas de aprendizagem e apoio para a participação em todas as atividades pedagógicas e recreativas. Então, precisa-se também do apoio para a participação. Senão, não há um trabalho eficaz. Adaptações de atividades como jogos, brinquedos, brincadeiras, dentre outros. Nós sabemos que não é somente adaptações no currículo que irá contribuir para o trabalho com criança com as deficiências múltiplas. Nós necessitamos também de observar algumas necessidades educacionais do nosso aluno. Precisamos ficar atentos ao posicionamento, o manejo apropriado dos alunos com essas deficiências. Isso evitará o quê? Dores, complicações posturais, um posicionamento adequado do aluno permitirá que você veja, ouça, alcance os objetivos mais interessantes. Então, é preciso observar essa movimentação nas diversas atividades.
Outro detalhe é que nós precisamos dar oportunidade de escolha. O que isso quer dizer? Quer dizer que é oportunizar o aluno a fazer escolhas para a sua melhor, né, e maior autonomia. Eles precisam ser autônomos, a gente tem que contribuir para isso. Precisa-se de utilizar métodos apropriados de comunicação. Todas as formas de comunicação, ela deve ser usadas o máximo que você puder. Então, vamos aqui a algumas recomendações, ok? Vamos lá. Deve-se usar a estimulação constante para que haja interação, incluindo aspectos simples e básicos da vida diária. A gente deve usar o ambiente natural, as pessoas de convívio, os objetos mais próximos, certo? Temos também que dar oportunidades de aprendizagem, centradas em experiências de quê? Da vida real. É o ambiente mesmo, é aquilo que está mais próximo. Organização e estruturação dos ambientes para trazer segurança. Eles têm que ter segurança onde eles estão inseridos ali, qual o ambiente que eles estão. Pessoal, vamos ficar atentos a esses fatores que são essenciais e capazes de atender às necessidades específicas de aprendizagem dos alunos com deficiência múltipla. Ok? Certo? Agora, torna-se imprescindível a atenção do educador às competências e à necessidade dos alunos com deficiência múltipla. É necessário ainda propiciar um ambiente lúdico, buscar atividades adaptadas e funcionais que favoreçam o desenvolvimento da comunicação e das interações sociais dos alunos, respeitando o quê? Os limites, né? Respeitando o tempo de cada um, o tempo de cada educando é importante. O tempo de cada aluno é de fundamental relevância no processo de aprendizagem, ou mesmo o tempo na questão da interação. Então, como lidar com a deficiência múltipla na escola? A especialista em educação inclusiva, a Daniela, ela traz considerações que afirma, né, o quê? Ela aponta que é preciso ficar atenta às competências do aluno com deficiência múltipla, usando a estimulação sensorial e buscando formas variadas de comunicação, para identificar as maneiras mais favoráveis de interagir com seu aluno. Então, é importante observar o comportamento das crianças também sem deficiência. Por quê? Porque ajuda aquelas que têm a deficiência múltipla a se desenvolver. Então, há também a contribuição. Por isso, faça jogos, brincadeiras, que reúna a turma, né, no final das aulas. Se o aluno com a paraplegia, por exemplo, tem uma dificuldade para se movimentar, sente-o no chão, se o médico autorizar, claro, não é isso? Em roda com os demais e propõe uma atividade, né, ali em que eles possam usar as mãos, os braços. Isso é muito interessante. Então, diante a essas colocações, eu volto a questionar quais são as principais barreiras que precisam ser eliminadas no trabalho, né, dentro do nosso trabalho com as deficiências múltiplas? Respondendo. Vamos lá. Atitudinal. O que é isso? Ela está ligada a preconceitos, estigmas, não é isso? Discriminações que marginalizam e excluem as pessoas com deficiência. Tem também a arquitetônica. A arquitetônica, ela está correlacionada a obstáculos que impedem o acesso e o uso dos ambientes, dos espaços, dos equipamentos, né? Do uso tanto individual como o uso coletivo. Temos também as barreiras, essa é extremamente importante, comunicacional, que está relacionada a obstáculos que impedem a comunicação interpessoal, a leitura, a produção escrita por parte da pessoa com deficiência ou necessidade, né, educacional específica. E quanto à metodológica? A metodológica visa a métodos e técnicas pedagógicas, né, isso de estudo, de trabalho, de ação comunitária, de educação não formal,
que impedem a pessoa com a deficiência ou a necessidade educacional específica de aprender, de assimilar. Já a programática, ela visa romper obstáculos invisíveis em políticas públicas, legislação, nas normas e regulamentos institucionais, que contribui para o processo de segregação e a exclusão das pessoas com deficiências, né? E as necessidades educacionais específicas. Agora, ao falar em política pública, vale lembrar a política de educação inclusiva implementada pelo MEC, que tem como foco a garantia de acesso de todos à escolarização, a implementação das condições de acessibilidade necessária, né, e do fortalecimento do serviço da educação especial para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, visando o quê? Reverter o quadro, né, ou os quadros históricos de exclusão educacional. Para isso, nós precisamos ter conhecimento de alguns termos fundamentais. A exemplo, acessibilidade. Dentro da inclusão, não é isso? Dentro da educação inclusiva. É mais do que acessibilidade dentro do âmbito da educação especial, não é isso? Então, é uma condição para a utilização da segurança e autonomia total ou assistida, né? Dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, do serviço de transporte, dos dispositivos, né? Dos sistemas e meios de comunicação, da informação, né? Por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, correto? Será que isso acontece? Então vamos lá. Todas as crianças, elas têm o direito de ser educadas umas com as outras, independente das suas condições físicas, intelectuais, afetivas, sociais, linguísticas ou outras. A inclusão, ela é benéfica, quer no plano educativo ou quer no plano social. Claro, evidente e lógico. Então, colegas, não podemos finalizar sem comentar a importância da família no desenvolvimento do trabalho de inclusão com as crianças, principalmente com as deficiências múltiplas. Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas referências e logo após eu gostaria que vocês visualizassem algumas imagens referente à educação inclusiva e referente às deficiências múltiplas. Então, as referências são Brasil, Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, Política Nacional de Educação, não é isso? Tudo que envolve, né, a educação inclusiva e especial. O campus, né, Shirley, né, de surdo-cegueira, múltiplas deficiências sensoriais, disponível na internet. A Federação Nacional das APAES, Godoy, né, Ana Maria, que é bastante utilizada, né, saberes e práticas da inclusão, dificuldades acentuadas na aprendizagem, dentre outros, não é isso? Então agora, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, visualizasse o slide com as imagens. E não sei se vocês lembram, quando eu comecei a primeira aula, eu disse, a imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Então, são imagens sugestivas para serem trabalhadas com o aluno com deficiências múltiplas, ok? Finalizando, eu só gostaria de deixar, né, o pedido para que vocês façam a leitura das imagens de forma bastante sugestiva, né, e oportuna. Então, agradeço a todos pela oportunidade de falar sobre a educação especial inclusiva. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Abraços!